Fala galera, beleza? Hoje mais uma resolução de uma lista de exercício. Iniciamos as atividades do terceiro trimestre com a lista número 15, a lei de Hess. Quem estiver com dúvida e que assistir esse vídeo e ainda persistir a dúvida, me procurem, tá? Eu vou sempre estar à disposição de vocês, beleza? Bora lá para a resolução que vocês vão ver que o conteúdo é bem simples. Bora lá! Então, pessoal, essa então é a resolução da lista número 15, cálculo de ΔH da reação com a lei de Hess. Nós vimos na videoaula e no material que a lei de Hess ele não se importa muito com as etapas, os intermediários das reações. Na verdade, o que ele se importa é apenas o seu estado inicial e o seu estado final de uma reação termoquímica. Consequentemente, os intermediários eles devem ser somados. E aí a possibilidade, então, de nós conseguirmos prever o valor de ΔH de algumas reações a partir dos seus intermediários. Vocês vão perceber que é bem simples esse conteúdo, por quê? Porque ele já te dá o gabarito da questão. Então, olha só. Nós temos o gabarito aqui, ó, no primeiro exercício. Ó. Na camada de ozônio, uma das transformações é 3O2 gasoso formando 2O3 gasoso. Determina o ΔH dessa reação utilizando os seguintes dados. O número 1, nós temos uma reação, então, onde nós utilizamos o oxigênio gasoso com ΔH de menos 600 kJ. E na segunda reação nós utilizamos então o gás ozônio, que dá um ΔH de menos 1000 kJ. Então, a partir do que você for fazer, tudo na reação termoquímica, nós temos também que fazer no ΔH, tá? Então, nota, o que nós precisamos então dessa primeira reação? Na primeira reação, nós precisamos do O2. Tá? Então, o que é o O2 então? O O2 na primeira reação está do lado dos reagentes. Na reação, que eu chamo na reação de gabarito, né? Ou seja, não tem como errar essa questão. Por quê? Porque se a soma das reações não dar essa reação, a resolução está errada. Então, olha só, nós temos então 3O2 gasoso como reagente, o seu coeficiente estequiométrico é 3. Então, o que nós devemos chegar para ficar com esse coeficiente estequiométrico 3? Multiplicar por 3. Quando nós multiplicarmos por 3, para que dê esse 3O2, nós devemos multiplicar todos os reagentes e todos os produtos por 3 também, seus coeficientes estequiométricos. Ora, então como que vai ficar essa reação? Então, vai ficar 6H2 mais 3O2, dando 6 água. Note que eu multipliquei todos os coeficientes estequiométricos por 3. Também deve ser multiplicado também o ΔH. Então, tudo que for fazer na reação, e na reação como um todo, e não apenas pegar aquilo que precisa para a reação final, você também deve fazer também com o ΔH. Já na segunda reação, o que nós precisamos? Do gás ozônio. O gás ozônio está do lado dos produtos e seu coeficiente estequiométrico é 2. Então, o que nós vamos ter que refazer? A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é levar esse gás ozônio para o lado dos produtos. Então, se a gente passa para o lado dos produtos, como vai ficar essa equação? Invertida. Se nós invertermos, então, vamos ter essa reação. Ó. 3 água, dando 3H2 mais O3. A partir do momento que inverteu a reação, o que acontece com o seu ΔH? Também inverte. Então, se o seu ΔH é negativo, passa a ser positivo. Se o ΔH é para uma reação exotérmica direta, a reversa vai ser endotérmica. Então, nós temos o ΔH de mais 1000 kJ. Mas ainda já chegou no produto que nós queremos? Não. Precisamos ainda multiplicar por 2.
Ao multiplicar essa reação por 2, vamos ter então o 2O3. Então vamos multiplicar todos os coeficientes estequiométricos por 2 e também o seu ΔH, ficando então um ΔH2 de 2.000 kJ. Se nós somarmos essa equação matematicamente, devemos chegar nessa reação que nos deu o exercício. Então, a primeira reação nós multiplicamos por 3, então deu um ΔH de menos 1.800 kJ. E na segunda reação nós invertemos e multiplicamos por 2, que deu um ΔH de mais 2.000 kJ. Ao somar essas duas equações, o que nós notamos? Temos substâncias que têm o mesmo coeficiente estequiométrico, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Quando está do lado dos reagentes, nós somamos. E quando está do lado invertidos, nós subtraímos. Ok? Então nós temos então o que aqui? Podemos cancelar com 6H2 com 6H2. Note que 6H2 na primeira reação está do lado dos reagentes e na segunda reação está do lado dos produtos. O que nós podemos cancelar aqui também? 6 águas com 6 águas. Ao somar essas duas equações, nós temos o quê? A equação dada do exercício, a equação principal, que eu chamo essa equação de gabarito. Então, esse exercício de lei de Hess, ele já te dá o gabarito. Ele já te dá a resposta. Tá? Já está implícita a resposta. Nós conseguimos chegar nessa equação, então, que o exercício pediu. Se nós conseguimos chegar nessa equação, então, ao somar os ΔHs, nós chegamos, então, ao ΔH dessa reação. Menos 1.800 com mais 2.000, ΔH, então, vai dar mais 200 kJ, ok? Você também poderia utilizar a expressão da lei de Hess, que você pode utilizar, que o ΔH da reação é o ΔH1 mais o ΔH2, mais a somatória de todos os ΔHs dos seus intermediários. Nesse caso, só temos duas reações, então nós somamos os dois ΔH. Note que a somatória dos ΔHs são todos os ΔHs que nós transformamos. Tá? Então não é um ΔH inicial que foi dado no exercício, mas o ΔH já transformado para que dê a equação. Tranquilo, pessoal? Viu que é sossegado, não tem erro. Bora para a número 2. A número 2 é o mesmo processo. Fala o seguinte, a combustão incompleta de carbono produz monóxido de carbono, um poluente da atmosfera. E ele deu a reação, olha só, a reação do gabarito, a reação que ele quer saber o ΔH. E fala, a medida experimental desse ΔH é difícil. Assim, o ΔH pode ser previsto como os seguintes dados. E ele deu duas equações. Você pode observar que essas duas equações com os seus ΔHs. Duas equações termoquímicas. Ele pergunta qual é o valor de ΔH. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, o que está do lado dos reagentes e o que está do lado dos produtos, para que nós possamos, então, ver o que nós precisamos. Na primeira reação, nós vamos precisar do carbono grafite. Na primeira reação, carbono grafite 1 aqui, tá belezinha. Então, o que nós vamos fazer? Manter, então, a reação número 1. A gente não precisa mexer na número 1. Número 1 tá filé. O que nós precisamos na reação número 2? Nós precisamos do quê? Do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, então, ele está do lado dos produtos. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Transformar isso aqui para que isso aqui esteja do lado dos produtos. Então, nós vamos inverter. Quando nós invertemos a equação, o que nós vamos fazer, então? Nós vamos inverter o ΔH. O ΔH é negativo, passa a ser positivo. E note, eu falei isso na questão anterior e falo nessa. Quando eu inverti o ΔH, quando eu invertir a reação, eu inverti toda a reação. Então, todos os produtos foram para o lado dos reagentes
e todos os reagentes foram para o lado dos produtos. Só que ainda nós chegamos no que nós precisamos? Não. Qual é o coeficiente estequiométrico de monóxido de carbono na reação que nós queremos? É 1. Qual é o coeficiente aqui? 2. Então o que nós vamos ter que fazer? Dividir por 2. Ao dividir essa reação por 2, nós dividimos todos os coeficientes estequiométricos. Então dividimos por 2. O coeficiente estequiométrico de CO2, de CO e também de O2. Então note que de O2 ficou meio, tá? Note que aqui é 1, então ficou meio. Então dividimos tudo por 2. Ao dividir tudo por 2, o que nós fazemos com o ΔH? Também dividimos por 2. Beleza? Então, nós temos o carbono grafite no lugar certo, o monóxido de carbono no lugar certo. Agora vamos somar a equação. Na primeira equação nós mantemos, na segunda equação invertemos e dividimos, e aí vamos somar ela. Somando a equação, o que nós temos então? CO2 pode ser cancelado com CO2, e meio de O2 pode ser cancelado com 1 de O2. Tá? Eu vou voltar aqui para que vocês observem. Então, aqui tinha 1 de O2 e aqui meio de O2. O que eu falei? Pela lei de Hess, nós podemos fazer isso matematicamente. De que forma? Subtraindo o que tiver do lado invertido. Tá? Então, nós podemos subtrair isso. E que estiver do mesmo lado, soma. Então, como subtraímos aqui, 1 com menos meio vai ficar meio. Então, nós podemos cancelar o CO2 com o CO2 e meio, dando meio oxigênio. Ao somar, então, nós vamos ter carbono grafite mais meio de oxigênio, dando o monóxido de carbono, que é a reação gabarito, que é a reação que que o exercício nos deu para que nós possamos achar. Ora, se nós chegamos nessa equação, nós podemos somar o ΔH com muita tranquilidade e determinar o ΔH dessa reação, que vai ser mais 125 kJ. Ou você poderia utilizar a expressão com a somatória dos ΔHs, e aí você chega aí no mais 125 kJ. Ok? Viu, pessoal, como é tranquilo? Não tem erro, tá? ΔH, lei de Hess, sossegado. Vamos para 3, para nós finalizarmos essa lista. Na número 3, mesmas estratégias. Ó. Em cidades grandes, quantidade de carros, é possível notar e entardecer uma coloração marrom avermelhada no ar, devido à presença de NO2. Esse gás é formado na reação entre o gás NO lançado pelos motores dos carros e o oxigênio do ar. E aí deu a reação descrita no enunciado. Essa reação já é a nossa reação gabarito. Ó. Essa reação é endoexotérmica. Responda utilizando os seguintes dados. Então, deu 2 reações. Nós vamos precisar do NO na primeira equação. Então, o NO está do lado dos produtos. E aqui ele está do lado dos reagentes. Então, o que nós vamos ter que ter? Inverter essa equação. Note que a reação ele quer 1 como coeficiente estequiométrico. Na reação que ele não deu, tem 2 como coeficiente estequiométrico. Então, nós vamos ter que dividir por 2. Então, essa equação nós vamos inverter e dividir por 2. Ao inverter e dividir por 2, nós vamos ter, então, um ΔH de menos 90 kJ. Ó. Invertir, mais 180. Dividir por 2, menos 90. Tá? Olha só, todos os coeficientes estequiométricos dividido por 2. E na segunda reação, o que nós vamos precisar, então? Nós precisamos do NO2. Né? O NO2 está como aqui? Está com um coeficiente estequiométrico de 2. Então, o que nós vamos ter que fazer? Ó, na reação que nós queremos, está com o coeficiente estequiométrico de 1. Então, vamos dividir por 2. Ao dividir por 2, também vamos dividir por 2 o ΔH. Então, dividimos todos os coeficientes estequiométricos da reação e também o ΔH. Ora, vamos somar essa equação e vamos ver se deu certo. Nós temos, então, N2 com N2 podemos cancelar. Nós temos O2 com O2. Note que esse O2 está do lado dos produtos
e esse O2 está ao lado dos reagentes, então vai ficar 1 menos meio, então que dá meio. Então, ao somar, então, vai dar NO meio de O2 e NO2. Bateu com a equação que está acima? Bateu. Consequentemente, então, nós podemos somar o ΔH. O ΔH dessa reação é de menos 155 kJ. Essa reação, então, é uma reação do tipo exotérmica. Beleza? Então, pessoal, é isso. Vocês observaram que a lei de Hess é muito tranquila, não tem muito segredo. Então, ele fala para você somar todas as etapas de uma reação, o que ele se importa é apenas com o inicial e com o final. Beleza? Se você assistiu esse vídeo e ainda persistiu as suas dúvidas, me procure, eu sempre vou estar à disposição de vocês. Tranquilo? Quem puder ficar em casa, fique em casa, cuide dos seus e até a próxima. Valeu!